O que vimos na última assembleia não foi apenas uma reunião de condomínio. Foi quase um retrato em miniatura de como as coisas andam. Confusão, vaidade, improviso e uma certa dificuldade coletiva de encarar o óbvio. A Assembleia do dia 28 de abril, que deveria tratar de previsão orçamentária, veio logo depois de um episódio ainda mal digerido. A eleição em que uma chapa inteira foi impedida de participar. Não por falta de moradores, não por falta de proposta, mas por aquelas articulações silenciosas que acontecem longe da ata e perto dos interesses. E isso, como todos sabem, já está sendo discutido na Justiça. Mas vamos ao espetáculo mais recente. O síndico, eleito como pessoa física, resolveu brincar de metamorfose administrativa. Tentou ali, no susto, converter-se em pessoa jurídica, como quem troca de camisa, prometendo uma economia de R$ 1.600 por mês. Uma economia quase poética, se não fosse fantasiosa. Porque no mundo real, imposto não desaparece. Ele só muda de bolso antes de sair do nosso. E o mais irônico, o ataque mais contundente veio justamente do antigo síndico, acompanhado de seu advogado. Aqueles que antes pareciam alinhados agora mostram fissuras. O teatro começou a rachar no primeiro ato, e quando os próprios protagonistas entram em conflito, é porque o roteiro não era tão sólido assim. Ali ficou claro, promessa de campanha é fácil. Difícil é sustentar quando a realidade bate na porta. E pela primeira vez algo curioso aconteceu. Comissão de moradores e antigos adversários estavam do mesmo lado, não por afinidade, mas por lógica. Se uma chapa foi barrada por questões de CNPJ, como aceitar essa mudança relâmpago no primeiro mês de gestão? A regra, ao que parece, só vale quando convém. Agora há também um fenômeno interessante, quase sociológico. As garotas da rede de proteção do antigo síndico ainda não entenderam o jogo. Continuam atacando a comissão com a mesma energia de antes, como se nada tivesse mudado. Não perceberam que nesse momento não existe lado A ou lado B. Existe um único lado, o de quem paga a conta. E gostem ou não, estamos todos nele. Atacar quem questiona é confortável. Difícil é enfrentar os fatos. Também houve críticas à postura da diretora financeira da comissão, Míria Cristina. E aqui cabe um registro necessário. Sim, ela fala com firmeza. Sim, ela se indigna. Mas desde quando indignação virou defeito? Em nenhum momento faltou respeito. O que existe ali é alguém que se recusa a normalizar o absurdo. E isso, inevitavelmente, incomoda. O que realmente deveria incomodar, e muito, foi a tentativa de intimidação. O advogado presente, com aquela velha retórica de autoridade, tentou silenciar moradores citando artigo penal, falando em polícia, como se estivesse lidando com desordeiros e não com cidadãos cobrando transparência. Foi um erro clássico. Porque o efeito foi o contrário, revolta imediata. Ninguém aceita ser tratado como intruso dentro da própria casa. O recado foi dado, alto, claro e coletivo. No meio do caos, houve avanços. A previsão orçamentária foi aprovada, a cobrança fixa não passou e o síndico assumiu o compromisso de apresentar o extrato do fundo de reserva. Um documento que, curiosamente, sempre parece mais difícil de aparecer do que deveria. Mas nem tudo se resolveu. Ficaram duas sombras pairando sobre a gestão. A primeira, o uso de procurações genéricas. Desde quando uma procuração serve para qualquer assembleia como um cheque em branco permanente? Isso não é detalhe, é distorção. A segunda, a possibilidade de o síndico movimentar o fundo de reserva apenas consultando conselheiros. Estamos falando do dinheiro de todos. Não é cofre particular, não é fundo invisível, é patrimônio coletivo. No fim, o que essa assembleia revelou não foi apenas um conflito de versões. Foi algo mais profundo. A dificuldade de alguns em entender que transparência não é ataque, que questionamento não é rebeldia e que o tempo das decisões empurradas está acabando. A comissão continua fazendo o que sempre fez, defendendo o interesse dos moradores. E isso independe de quem esteja no cargo. Porque, no final das contas, a única verdade que resiste a qualquer narrativa é simples. Quem paga precisa saber. Quem paga precisa decidir. Quem paga não pode ser enganado.